Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Marcelo Mambrini, policial militar aposentado, fui vereador na Cidade Franca, também fui conselheiro tutelar, e nesta data do dia 5 de junho de 2021, nós estamos comemorando, se é que nós podemos dizer comemorar, mas de certa forma nós estamos celebrando na presente data o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu me encontro aqui na presença da professora Márcia Santana. Ela que é professora de ciências, professora de biologia da rede estadual de ensino, né? A professora Márcia, ela com toda a sua experiência, aceitou o convite para que a gente batesse esse papo, para que a gente não deixasse passar em branco o 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente, porque infelizmente o que nós percebemos é que a humanidade não tem tido o carinho, a atenção, o respeito ao meio ambiente. Antes, porém, eu quero pedir a sua licença para que essa entrevista, para que esse bate-papo possa fluir melhor para o seu entendimento. Eu já estou vacinada, a professora Márcia também está vacinada. Nós estamos seguindo todo o protocolo com álcool gel, de certa forma, o nosso distanciamento. Eu vou pedir a sua autorização para que a gente possa dialogar com vocês sem o uso da máscara, repetindo todo o respeito ao protocolo sanitário de álcool gel, de distanciamento, e nós estamos já devidamente vacinados, tá certo? Muito bem. Eu estava falando da professora Márcia Santana, essa amiga, essa pessoa que a gente tem um respeito muito grande. Meu filho, inclusive, posso dizer que foi aluno lá da escola dela, é aluno, né, da escola que você já lecionou. Nossos filhos também são atletas de um time de futebol aqui da Cidade Franca. Verdade. Então eu fico muito à vontade para dizer da minha alegria, Márcia, neste dia 5 de junho, a gente falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu quero ressaltar para você que está nos assistindo que a Márcia não é só isso que eu falei. A Márcia é nada menos do que filha do professor José Santana Lima, que foi para mim, hoje de saudosa memória, né, Márcia? Há 2 anos exatamente, no dia de hoje, olha que coincidência, na data do dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, há 2 anos exatamente, o professor José Santana Lima passava para o outro lado da nossa vida, se tornando eterno, como sempre foi. O professor José Santana Lima foi, para mim, o ícone da luta em favor do meio ambiente. Um homem dedicado, um homem que muitas vezes até brigava pelas questões do meio ambiente. Escritor, com vários títulos publicados, O Grito de Alerta, Foi Assim, A Saga do Vaqueiro, esses livros que são verdadeiramente mensagens de proteção ao meio ambiente. São histórias que eu acho que vale a pena todos que tiver a oportunidade de ler, porque são histórias faladas, né, Márcia, com o coração. O professor Zé Santana Lima foi, acima de tudo, um bandeirante dessa causa. Sim. A causa do meio ambiente. Então eu quero também, Márcia, com a sua autorização, dedicar esse momento que nós estamos dialogando aqui em memória do seu pai. Obrigada, Mambrini. Professor Zé Santana Lima. Ele também instituiu a bandeira Salvemos o Planeta Terra, que está aqui, ó, essa bandeira, que foi instituída, inclusive, com lei municipal. Lei municipal. Então eu quero dizer, professora, que nesta data
lamentavelmente, nós não temos muito a que comemorar. O que nós devemos fazer enquanto educadores é levar a mensagem inclusive segura, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas agindo com certa hipocrisia em relação ao meio ambiente, falam do meio ambiente, né? Dizem tudo que dizem, mas não cumprem, especialmente alguns setores do poder público. Mas não é essa a nossa discussão para o momento. A nossa discussão é levar para você, jovem, as crianças que puderem assistir a gente aqui bater nesse papo, falar da importância do meio ambiente. Falar que o meio ambiente, ele não é simplesmente, não pode ser simplesmente um discurso, tem que ser uma prática de todos os dias. Nós temos que ter preocupação com a separação do lixo, nós temos que ter preocupação com os nossos animais, especialmente os animais silvestres, que são parte de uma cadeia alimentar. Nós temos que ter preocupação com a fauna, né? Com a flora, os mananciais, sabe? Nós temos que ter essa preocupação. E hoje é oportuno a gente fazer esse bate-papo em memória do professor Zé Santana Lima e para que as pessoas possam interagir com a gente. Sim. Então eu deixo a palavra com a professora Márcia para ela falar alguma coisa, né, sobre o que nós estamos falando. Antes, porém, Márcia, antes de te dar a palavra, eu quero que você diga para mim e para as pessoas que estão nos assistindo o seguinte: você, com toda a sua, vamos dizer assim, a sua experiência, né, de professora, você que é mãe também, você é uma dedicada, eu percebo muito isso. Como foi durante todos esses anos, né, até que seu pai nos deixasse, você conviver com ele sendo, né, ele um bandeirante da causa do meio ambiente? Meu pai sempre foi muito aguerrido nessas causas do meio ambiente, né? Então, tudo começou lá atrás, em 2004, quando ele sempre foi envolvido com as causas do meio ambiente, e ele começou então a pensar primeiramente nessa bandeira aqui, né? Na época ele falava, tudo tem uma bandeira. As pessoas levantam bandeira para defender o que elas acham que é conveniente, né? O que lhe agrada. E ele pensou, ele falou, puxa vida, por que o planeta Terra não tem uma bandeira dele, né? Que possa exemplificar as coisas que o planeta tem. São tantas coisas boas que nem coube no planeta, né? Tem uma simbologia, né? Tem uma simbologia. Então, ele monta essa planeta, ele visualiza, né? Ele idealiza essa bandeira, e essa bandeira traz ao centro o planeta, né? Como a estrela principal, né? Digo estrela no sentido de ser importante. Do lado azul, o céu, né? Do lado vermelho, o fogo, que representa, um movimento. O fogo foi um evento muito importante para que o homem estivesse aqui hoje. Salvemos o planeta Terra, em amarelo, significa os nossos metais, e essas árvores no meio do planeta significa a vida, toda a vida que envolve o planeta, seja ela tanto a flora quanto a fauna que está ligada. E ele idealiza essa bandeira e incansavelmente vai atrás de instituí-la como uma ferramenta de aprendizado para as crianças, né? E no dia 6/6 de 2008, essa bandeira então tem um respaldo de lei perante a Prefeitura Municipal de Franca, perante a Lei 7.065, então ela fica instituída quando as escolas podem usá-la para fins pedagógicos. E ele quer dizer que o professor, feliz, mais do que criar a bandeira, ele instituiu, ele correu atrás para instituir, em outras palavras, autorizando o uso dela para essa finalidade pedagógica. É importante dizer isso. Sendo que, inclusive, ele mandou essa bandeira, né,
para a ONU, ele mandou para a Organização das Nações Unidas, porque ele queria, e tem um registro, ô Mambrini, eu só não sei o número, mas tem. Então, eu preciso pegar o documento direitinho. Então, ele incansavelmente foi atrás de divulgar, mas sem fim financeiro, sem fim nada, político. Sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Ele queria o quê? Que a escola, de uma maneira sistematizada, passasse a tocar no assunto do meio ambiente. E aí ele pensava em várias outras coisas, né? Ele pensava numa usina termoelétrica para Franca, ele pensava em tantas coisas que até não saíram do papel. Agora, pensar em meio ambiente, primeiro, é um tema que não se esgota, né? Não vai se esgotar porque a gente poderia falar de meio ambiente aqui durante horas, anos inclusive, porque existem muitas vertentes sobre o meio ambiente. Então, ele achava importante isso, que a escola sistematicamente abordasse esse tema meio ambiente. Porque veja bem, se a gente for pensar, tá claro que o homem estraga o meio ambiente, isso é claro. Se alguém tiver dúvida disso, eu acho que não, né? O homem, ele utiliza o meio ambiente de uma maneira inadequada, de uma maneira sofrível. E devolve para o meio ambiente aquilo que ele retira, ele devolve, quando devolve, ele devolve avariado, danificado. Então ele utiliza a água e devolve poluída, né? Então, se a gente for parar para pensar, assim, um panorama rápido, né? Falando de meio ambiente, século XIX, início do século XIX, lá por 1800 e pouco, começa lá a Revolução Industrial na Europa, as máquinas funcionando, retirando da natureza carvão e madeira, e isso não parou mais. Só mudou o combustível, né? Deixou de ser carvão e madeira para virar combustível fóssil, e isso não parou também. A partir de 1920, os carros, os motores a combustão estão aí poluindo. E a gente ainda não encontrou, utilizando o petróleo, né, que é o óleo de pedra, e a gente ainda não encontrou em 2021 um equilíbrio, alguma coisa que a gente pudesse falar, não, vamos parar de poluir, vamos parar de utilizar o meio ambiente desse jeito, vamos parar de jogar fora, porque eu falo muito assim, jogar fora não é jogar para fora, para Marte, para outro, é jogar dentro do planeta mesmo, né? Tudo que a gente utiliza, a gente devolve para cá, ou bem ou mal, geralmente muito mal. Então, quando a gente pensa que a Revolução Industrial ocorreu lá em 1760, e hoje, em 2021, a gente ainda não encontrou um equilíbrio, é muito sério a gente pensar nisso. Proteger o meio ambiente é algo que tem que se falar sempre, paulatinamente, sistematicamente, né? A partir de 1997, quando o protocolo de Kyoto surgiu, o que foi esse protocolo de Kyoto? Foi uma reunião na cidade de Kyoto, no Japão, onde pela primeira vez, olha só, 1997, 97, bastante tempo já. Então, mas 97, vê bem, se a gente for pensar em falar em meio ambiente, proteção ao meio ambiente... Quer dizer, já são 24 anos e até agora não se viu, né, muito do que foi falado colocado em prática. Né? Então, faz pouco tempo que a gente fala em proteger o meio ambiente, essa é a verdade. São quase 300 anos, pegando as datas que você mencionou. Exatamente. Para que 24 anos atrás, 97, por exemplo, alguém dissesse, olha, vamos fazer uma reunião para saber o que a gente vai fazer. O fato é que, com tudo isso que foi falado, muito pouco ou quase nada foi feito. Foi feito, exatamente. Quer dizer, em pouco menos de 300 anos, olha o que o ser humano... E é muito sério a gente falar nisso, é muito ruim às vezes, né, a gente falar só dessa parte ruim, mas não tem muita parte boa pra gente falar não, tá? A gente está falando hoje em reflorestamento e tal, mas ainda está muito incipiente. Quando a gente fala, por exemplo, da água, a água potável, a água do mundo, né, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar. Suponhamos que a água do planeta todo, o planeta chama planeta Terra, mas devia chamar planeta Água, né? Ele tem 75% de água e só 25% de terra, mas se chama planeta Terra. A água do planeta, suponhamos que ela fosse tudo isso aqui, ó,
100% de água. Água doce e água salgada. Água subterrânea e água, né, superficial. Tudo. A água seria isso aqui. Pra gente ter noção. O que a gente tem de água doce para utilizar é só 2%. É isso aqui. É muita coisa, né? Aliás, a diferença é muito grande. Então, isso é o tanto de água que o planeta tem, doce e salgada. Agora, isso aqui, ó, esse restinho de água, é só água doce, é até menos, eu até errei a conta aqui para pôr, né, que é só 2%. Isso aqui é só água doce do planeta que a gente tem para usar, certo? E como é que a gente devolve essa água para a natureza? Ô Márcia, tem um detalhe importante, que a água doce que ela é utilizada, ela não é apenas utilizada pelo homem, ela é utilizada também para irrigação. Sim, agricultura. Ela é utilizada para todo tipo de situação que envolve o ser humano. Eu me lembro que eu escutei uma pessoa na época, né, fazer um comentário a respeito disso e eu fiquei muito surpreso, né, saber que toda a água que o ser humano utiliza, né, são 3 vezes mais a utilização dela para a irrigação. Aí você está perguntando o seguinte, tá, mas e aí, não é importante a irrigação? Sim, é muito importante. O agronegócio é a mola mestra da nossa economia. Agrotec, agropop e agrotudo. Exatamente. Não estou jogando pedra no ar. O que nós estamos... Qual que é a nossa preocupação? Nós somos muito pequenos. Eu, por exemplo, eu sou um bandeirante das causas educacionais, das causas de prevenção de drogas, das causas que envolvem criança e adolescente, né? Mas eu estou aqui na presença da professora Márcia, que tem todo um histórico, né, de ter sido filha do professor Zé Santana Lima, um bandeirante da causa do meio ambiente. E eu acho que a grande jogada nossa aqui é provocar não só a discussão, mas provocar uma inquietação em você, jovem, né? Muitas vezes que está vendo ali os seus pais, por exemplo, fazer um descarte incorreto do lixo, porque hoje as escolas, Márcia, ainda que seja muito pouco, mas as escolas têm mostrado certa preocupação nas aulas, os chamados temas extracurriculares, né? Sim. Então eu vejo isso e até parabenizo, aproveito para parabenizar na sua pessoa todas as professoras, todas as diretoras, coordenadoras, enfim, que permitem que este tema ele venha verdadeiramente a ser colocado, né, para os jovens ali, para os alunos, para os estudantes. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Você vê uma coisa que acontece na minha casa, e eu não tenho o menor problema em assumir para vocês que a separação do lixo na minha casa, por exemplo, é recente. Eu acho que, não sei, talvez a questão de 10 anos que a gente separa o lixo corretamente. O chamado lixo seco do lixo molhado, vamos dizer assim. O que é o molhado? O restante, às vezes, da comida, né? O papel higiênico. Aliás, eu sou contra jogar comida fora também. Eu quero deixar isso bem claro. Às vezes aquela sobrinha que fica no prato, né? E o lixo, o reciclável, vamos dizer assim, né? A própria garrafa PET e outros materiais de plástico, por exemplo. A gente vê aí, ó, infelizmente, bichos marinhos, né? Sendo resgatados com plástico atravessado na garganta. Esses dias eu vi o pessoal pegou uma tartaruga lá e tiveram que fazer inclusive uma intervenção cirúrgica na tartaruga. Quando abriu a tartaruga tinha sei lá a quantidade, era uma tartaruga grande, de plástico no estômago da tartaruga.
né? Então isso, na verdade, é um crime. É um crime. Então a nossa intenção é chamar a sua atenção. É dizer para você que o pouco que você fizer, que eu, né, agora faço, a professora com certeza, esse pouco somado aos outros poucos, cada um com a sua parcela, ele vai se tornar um muito. Sim. E vai, claro, né, beneficiar, ainda que minimamente, as nossas nascentes, a nossa flora, né? Enfim, esse ecossistema. Sim. Né, professor? São muitas vertentes para a gente lidar, como eu falei, e tratar do meio ambiente. Olha, por exemplo, quando a gente fala em consumo, e hoje quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que falar em consumo também, né? A gente sabe que de 3 décadas para cá, o consumo aumentou o consumo de tudo aumentou explosivamente, né? Até pelo fato de haver um comércio mais eficiente, uma globalização, transportes mais eficientes também. Então, o consumo aumenta e a pedida do mercado é muito feroz. Então, quando a gente liga a televisão, falando ainda em meio ambiente, ele fala: compre, use, faça. Então, pede para que você consuma. E existe na indústria um negócio chamado obsolescência programada. O que é obsolescência programada? Você compra um negócio desse, né, um celular, e ele já vem programado para ficar ultrapassado em 1 ou 2 anos no máximo. Porque aí muda uma pecinha, muda um layout aqui da capa, ele fica até a borda plana, a borda infinita, sei lá o que, e você já acha que aquilo não te serve mais, porque você precisa de comprar algo mais moderno, senão você está fora. Isso aconteceu com os aparelhos de televisão. Demais. Imagine a infinidade de aparelhos de TV, aquela chamada TV de tubo, que hoje é praticamente descartado de qualquer jeito. E era ótima, né? Meu Deus. Virava uma vida. Quando se falava assim, olha, eu tenho uma TV, uma 20 polegadas, por exemplo, há pouco tempo atrás, 20 ou 25 anos, uma TV de 29 polegadas era uma coisa, assim, quase que do outro mundo. Sim. De repente surgiram, conforme você está falando, as TVs de tela, chamada tela plana, né? E elas foram invadindo o mercado. O que aconteceu? Essas centenas de milhares de televisão de tubo estão aí, muitas vezes, jogadas nos terrenos, nas praças, né? Isso tudo é feito de plástico. A maioria do que a gente consome ou toca tem plástico. Pode ser o esmalte, pode ser a capa do celular ou o computador, ou a cadeira que a gente está sentado, ou a garrafa PET, ou algum utensílio doméstico, tudo tem plástico. Então, quando a gente pensa em meio ambiente e pensando nesse retorno que nós damos ao meio ambiente, quando a gente joga fora alguma coisa, especialmente esses equipamentos, né? A gente não está jogando fora, assim, fora do planeta, a gente está colocando aqui dentro. E como o Mambrini bem falou, esse plástico, ele se transforma em microplástico, ele polui e muito. Eu tenho um dado aqui que eu busquei agora, por ano são jogados fora, vamos ver, 128 toneladas de lixo por ano, o equivalente a 43 aviões, toneladas de plástico por ano. Então, veja bem, é um número que qualquer coisa que beire isso, ou um pouco mais ou um pouco menos, já é bastante, né? Canudos de plástico é outra coisa, que a gente usa por 10 minutos e descarta, e aquilo demora talvez 100 anos para se desfazer. Um canudo de plástico. Agora estão sendo feitos com outro tipo de plástico, ou então de papel, né? Então, a gente precisa de pensar nesse consumo nosso de qualquer maneira e de qualquer coisa, porque, bem o Mambrini falou antes, reciclar, reutilizar, é importante que a gente repense isso, dentre uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente. Então, evitar o desmatamento, evitar poluir a nossa água, reutilizar a nossa água, reduzir o consumo, reutilizar as coisas da nossa casa, por que não, né? São pequenos detalhes que todos nós podemos fazer e que vai auxiliar o planeta.
O planeta, nós já contamos com mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Sabe uma coisa que eu achei interessante uma vez? Eu escutei de um professor. O planeta, gente, ele começa exatamente onde você está. Quando a gente fala planeta Terra, e a Márcia falou que em casa é o planeta Água, né? Mas quando a gente fala do planeta Terra, a gente imagina o quê? Uma esfera, o globo terrestre, né? Majestoso, enorme, gigantesco, né? Mas nós não vamos jamais ter a dimensão do que significa o planeta Terra se você falar assim, eu vou pegar um carro, vou pegar sei lá, mesmo um outro tipo de transporte, um avião que é mais rápido e tal, e vou conhecer o planeta Terra. Você não vai conseguir, você vai dar uma volta, vai fazer por exemplo, um paralelo e tudo bem, deu a volta ao mundo, por exemplo, né? Só que você não vai conseguir. Quando a gente fala de planeta, a gente tem que pensar aonde a gente está pisando. Nós estamos hoje, por exemplo, pisando aqui na cidade de Franca. Esse é o nosso planeta. Então a gente tem que começar a cuidar da nossa casa para onde a gente vai. Você vai, quando você abre o portão da sua casa para sair para o trabalho, para a escola, para qualquer lugar, e eu vejo muitas vezes uma atitude muito reprovável quando alguém consome qualquer tipo de coisa, um alimento, por exemplo, um refrigerante de latinha, e joga o frasco, por exemplo, ou o papel, joga pelo vidro do carro. Eu acho isso muito deselegante, né? Eu vejo uma outra coisa, até esses dias eu fiz uma postagem, eu fiquei muito entristecido. Tinha um terreno aqui numa localidade da cidade que tinha tanto lixo, professora Márcia, mas tanto lixo, que eu pensei, olha, eu não vou ficar inerte a isso aqui, eu vou fazer, sei lá, uma fotografia, vou colocar uma legenda, vou fazer um vídeo pequeno, vou dizer, minha gente, por favor, né, vamos ter um pouquinho de consciência. Esse vídeo que eu fiz, ele rodou em algumas páginas aí de Facebook, alguns WhatsApp e tal, e foi parar nas mãos de um responsável pela prefeitura que determinou no dia seguinte a limpeza desse local. Eu pensei, poxa vida, olha que bacana, né? De certa forma, uma atitude minha, até um pouco intempestiva no momento ali, de revolta, né? Mas que, enfim, deu certo. Agora, depois eu fiquei pensando, o que seria o correto? Era que o terreno, o local, não estivesse sujo como estava. Sim, que não precisasse. Que não precisasse, meu Deus, o poder público, não estou aqui para defender prefeitura A, B ou C, prefeitos e etc. Não é essa a questão. Mas nenhuma prefeitura do mundo dá conta de mandar um maquinário, por exemplo, lá com a mão de obra, fazer uma limpeza no local que está sujo, que foi poluído pelas mãos do homem, né? Aí limpa, ficou bonito no caso lá desse local. Nossa, ficou super bacana. E eu lembro que uma outra pessoa até tirou uma foto, mandou para, Mambrini, deu certo o seu vídeo. Eu fiquei cheio de orgulho e tal, né? Você acredita que no dia seguinte já tinha lixo lá novamente? Falta de consciência. Então, né? Pessoal, o que acontece? Aí as pessoas muitas vezes vão criticar o sistema, né? O sistema, por exemplo, do serviço público, é esse que eu quero mencionar. Se é proibido jogar lixo da forma que as pessoas muitas vezes jogam, hoje, amanhã, depois, a semana que vem, vai jogando, e o poder público não vai conseguir, com o seu maquinário, com a sua mão de obra, né? O que acontece? Acontece de ter que se criar mecanismos de punição. Exatamente. E aí que eu vou dizer o seguinte,
não estou aqui protegendo o poder público, as autoridades. Mas se, à medida em que as pessoas não têm essa consciência, infelizmente, para que estas pessoas, infelizmente, né, irresponsáveis, criem uma consciência, vai aplicar sanção, vai aplicar multa. E esse dinheiro que poderia, né, o dinheiro do serviço lá, do maquinário, o óleo da máquina que está sendo gasto e tal, poderia estar sendo revertido para uma outra causa. Quer dizer, é uma discussão que parece infrutífera, mas são, como a professora disse, são detalhes que vão fazendo a diferença. São detalhes que vão fazendo a diferença. Sim. A gente vive em sociedade. Sim. Né? E quando a gente vive em sociedade, a primeira coisa, né, a premissa principal é respeito aos direitos do outro, enfim, ao ambiente que você está. E uma coisa que você falou, Mambrini, que eu falo sempre também, eu falo, vamos cuidar do ambiente, porque o nosso ambiente é este aqui, é Franca. Exatamente isso. É o caminho que você faz da escola para casa. É o caminho que você faz do trabalho para casa. O seu ambiente não é a tundra, não é a savana africana, não é nem a caatinga agora, não é um cerrado, é aqui, ó, é Franca. Então, se a gente pensar assim, cada um vai fazer a sua parte, é um pouquinho só, é um pouquinho de respeito ao meio ambiente, não precisa de você dar a sua vida por ele, né? E o Mambrini falou uma coisa interessante também. As pessoas que descartam o lixo em qualquer lugar, primeiro, né? A lei tem que existir mesmo e tem que punir, porque a lei é feita para isso. E outra coisa, quando a gente descarta o nosso lixo irregularmente, na calçada, né, aquela latinha, o papel, mais uma vez eu falo, esse lixo não vai para um lugar distante, ele fica aqui. E geralmente ele vai entupir os nossos bueiros, e vai entupir as nossas redes de esgoto, e vai gerar problema social. Então, se o ser humano não entender, hoje, 2021, e sempre, se ele não entender que o papel dele na Terra é cuidar, vai ficar difícil. Para as próximas gerações vai ficar muito complicado, né, Mandrinho? Você está falando isso aí, eu estava analisando aqui uma coisa. Teve um momento da sua fala que você mencionou as questões lá do ano 1700 e qualquer coisa, depois 1800 e, sabe, porque tudo tem um tempo, né? A história, cronologia, ela vai mostrando esses acontecimentos. Então, por exemplo, aquilo que começou 300 anos atrás, vem vindo, depois 200 anos, vem vindo, depois 100 anos, de modo que isso vai se tornando, por exemplo, um amontoado. Então, hoje a população mundial é de mais de 6 bilhões, de 7 bilhões de habitantes. Imagina esse amontoado de lixo, vamos dizer assim, principalmente o plástico, essas coisas descartadas irregularmente, isso vai virando um amontoado, e essa cronologia de 300 anos para cá, agora com 7 bilhões de habitantes, você imagine só, daqui, olha, eu vou exagerar, daqui acho que 40 ou 50 anos, se as coisas continuarem como estão, sabe aqueles filmes que às vezes a gente vai assistir, aparece lá 2000 e não sei quanto, o pessoal tudo em meio àquelas, o sol de 70 graus, sabe, tudo assim, um deserto e tal. Eu te falo que isso pode acontecer. Aquilo não é ficção. Não é à toa que eles estão tentando regular a vida em Marte. Não é à toa que... Tem um propósito isso. Tem um propósito isso, né? É verdade. Não é à toa que o homem está pesquisando já o solo de Marte, a atmosfera de Marte, a temperatura de Marte, que é o planeta aqui no Sistema Solar que mais se parece com o nosso. Ainda tem muita diferença, mas é o que mais se parece. Então, o objetivo dessas expedições para lá é construir uma atmosfera capaz de gerar vida, tá? Isso não é à toa. Este planeta vai ficar insustentável.
e caminha para isso nos próximos 100 anos, e 100 anos passa rápido. Meu Deus, tá? muito rápido. Ele vai ficar insustentável. Aí o pessoal que está nos assistindo vai falar assim, ih, daqui 100 anos eu não estarei aqui. Mas os seus filhos estarão. Seus filhos estarão, seus netos estarão. Aliás, os meus, os dela, né? Estarão todos aqui. E aí, o que a gente vai deixar para eles? Exatamente. Né? O que eles vão encontrar aqui? É muito provável que daqui, não sei... Eu tenho vontade de viver até os 120 anos, isso eu estou te falando. Igual meu pai. 120 anos, né? Mas eu não sei, se não der nos 120, não sei se chega nos 70, 80, né? Se Deus quiser. Então, isso é um clique. Agora, depois disso, mais 20 ou 30, mais 30 ou 40, são os nossos filhos, e aí vão encontrar o quê? Sabe uma coisa que eu acho interessante também, professora? Eu acho tão bacana quando a gente varre a nossa calçada, por exemplo, cada um varrendo a sua calçada, recolhendo aquele lixo que está ali, muitas vezes assim, o acúmulo, né? A sujeira mesmo, terra e tal, e junta tudo aquilo ali e coloca, né, para ser recolhido regularmente e tal. E eu vejo, até vou fazer umas imagens quando a gente terminar esse nosso bate-papo aqui, que a intenção é postar também para chamar a atenção, né? De alguns bueiros que eu já vi, que o pessoal varre e joga para dentro do bueiro, sabe? Isso aí não pode ter um crime mais pavoroso do que esse, professor. Eu acho que o Zé Santana Lima deve estar dando piruleta lá Meu Deus do céu. Ele que era tão ferrenho na proteção do meio ambiente. E ele falava para tudo. Ele ensinou também, né, o Mambrini, a gente ali no meu corredor ali, se a gente for lá agora, nesse momento, está todo o lixo reciclável. Daqui a pouco essas garrafas vão para lá. Então, tudo que é plástico, tá tudo ali. Papelão, caixinha de leite, tá tudo ali, né? Então, e ele ficava muito bravo com a gente quando a gente não separava. Certamente. Porque se a gente for ver, o lixo reciclável, ele é enorme. Porque hoje a gente depende muito das embalagens. Tudo é embalagem. A embalagem é chamativa, enfim, cada leite tem a sua embalagem. Antes não. A gente comprava leite da rua, né? O cara passava vendendo leite. Verdade. Você levava um vidrinho, o cara punha o leite no seu vidrinho. Era assim. Verdade. Hoje não. A gente depende das embalagens. E o lixo que não é reciclável, que a gente chama que não é reciclável, ele é um lixo pequeno, bem pequeno. É o lixo da sua cozinha e do seu banheiro. Não tem outro lixo da sua casa que vá fazer parte. Então, uma sacolinha é muito pequeno. A gente não pode deixar ele misturar esse lixo reciclável com o não reciclável, né? Que aí gera problema lá nos nossos agora depósitos. seja sincero, gente, seja sincero. É difícil separar numa sacolinha pequena esse lixo que a professora está dizendo do outro lixo? Não pode ser tão difícil, gente. Não pode ser. Mas, enfim, eu quero aqui, professora, dizer que, conforme você mesmo disse, esse assunto, esse bate-papo, ele é inesgotável, sabe? Nós temos assunto para falar aqui por horas e horas e horas. As lembranças do seu pai, que depois desse nosso bate-papo, eu vou também colocar o vídeo que fiz com ele, acho que 6 ou 7 anos atrás, que era inclusive... Olha as coincidências. Nós falamos no começo do nosso bate-papo. Era Dia Mundial do Meio Ambiente, como hoje, 5 de junho. E eu já sabia, eu já conhecia o professor Zé Santana Lima, e vizinho, inclusive, da minha casa. Falei, não, mas eu vou lá. Até eu lembro que o senhor estava um pouquinho adoentado na época. Eu não lembro o que ele tinha, se ele tinha feito uma cirurgia, eu não lembro exatamente. Mas ele, em nome da data do meio ambiente, eu pedi para ele, eu falei, ô professor, vamos bater um papinho, que precisa de uma mensagem aí de Dia Mundial do Meio Ambiente, e ele prontamente, sabe? Então esse nosso bate-papo, eu quero acreditar que ainda que minimamente ele possa ter sido útil
né, a você que está nos assistindo, crianças, jovens, mesmo pessoas adultas, né, para que a gente, se cada um de nós fizer, pelo menos se fôssemos colocar isso em números, se nós todos os dias fazemos, por exemplo, no número 5, número 6, se a gente conseguir elevar para o número 7 ou número 8 as nossas ações, a de separação do lixo, né? O consumo consciente, toda essa questão, né, de proteção aos pássaros, aos animais, principalmente os silvestres, né? Você sabe que às vezes eu vejo falar que a pessoa encontra os bichinhos, por exemplo, né, os silvestres, vamos dizer assim, esses bichinhos muitas vezes invadindo os macaquinhos, né, os gambás, jaguatirica, esses bichos pequenos, né, geralmente os menores, invadindo as casas. Isso acontece exatamente porque nós estamos provocando encurralando esses bichos. Nós invadimos o território deles, na verdade, né? E o pior, muitas vezes, quando esses bichinhos aparecem, que você pode e deve telefonar para as autoridades, né? As autoridades competentes que têm treinamento para lidar com essa situação. Não, tem gente que vai lá e ainda mata o bicho ainda. Dá paulada no bicho, sabe? É um absurdo. Mas enfim, professora, eu quero aqui agradecer muito a oportunidade que você me deu. Eu repito, né? Eu sou um bandeirante das causas da prevenção de drogas. Eu fui o policial que implantou o PROERD nas escolas aqui da Cidade Franca, região também. Eu ingressei posteriormente no Conselho Tutelar, né? Onde eu tive a oportunidade de aprender uma infinidade de assuntos importantes. Eu tive a oportunidade também de exercer a vereança aqui na Cidade Franca, fui presidente da Câmara. Então eu tenho assim um pouquinho de conhecimento em cada uma dessas áreas. Estou estudando, né? Estou no direito, graças a Deus estou aprendendo bastante coisa. Mas as oportunidades que eu tenho tido, né? Principalmente essa, né? Nesse dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, através da sua fala aqui, da sua entrevista, né? Eu quero agradecer muito e pedir, né, para que de onde o professor José Santana Lima estiver, né? Hoje, que faz exatamente 2 anos que ele faleceu. Gente, as coincidências são fora de série. São fora de série. Imagine um bandeirante dessa causa falecer exatamente no dia do meio ambiente, no dia, a data que, enfim, né, era a data que representou todo um trabalho, né? Eu queria te perguntar, por exemplo, eu não sei se você tem desses exemplares à disposição, de repente alguém que está nos assistindo, se quiser fazer contato contigo, não sei, tem alguma? Tem? Bom, gente, eu vou disponibilizar aqui pode ser através do meu contato mesmo, tá? Você que desejar aí fazer com que o seu filho leia, né? São leituras fáceis. De leitura fácil, né? Olha aí o professor Zé Santana Lima, né? Isso aí, muita gente vai se lembrar quem foi o professor Zé Santana Lima. Isso. Ele, uma pessoa que durante todo o seu tempo fez a diferença, né? Fez a diferença. Eu costumo dizer o seguinte, cada um de nós, quando vem a esse mundo, a gente vem com uma espécie assim, uma espécie de script, né? Do que a gente tem que fazer. E eu vejo muita gente, às vezes, com potencial, professora, e passa na inutilidade, sabe? Então, você pode se orgulhar do seu pai, os seus irmãos que vão nos assistir também, que não puderam estar presente aqui, sua mãezinha, né?
Vocês podem se orgulhar do professor Zé Santana Lima. Tinha aquele jeitão muitas vezes assim mais... Tronco, né? Escudo, sério. Serião e tal, mas de um coração sem igual, né? Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com ele nos momentos em que ele me deu essa alegria, né? Sim. Toma a liberdade, inclusive, de falar que a lei municipal que instituiu a bandeira do meio ambiente, Salvemos o Planeta Terra, foi uma lei proposta por mim quando fui vereador. Então. E até aproveitando esse momento que a gente está falando aqui da questão da vereança, eu também, isso não tem, assim, uma questão política, não tem. Como eu pertenci, vamos dizer assim, ao meio político, é claro que eu falo muitas vezes em questões políticas. Sim. Porque a política em si, ela é essencial para nós. O que muitas vezes as pessoas confundem é a politicagem. Não é o momento para a gente discutir presidente A, presidente B, deputado X, deputado Y, não é isso, sabe? Eu estou me filiando, inclusive, na data de hoje, ao Partido Verde, porque eu acredito em algumas das discussões propostas por essa legenda, tá? Mas isso é para um outro momento para a gente discutir. Eu queria que você desse as suas considerações finais. Eu te agradeço imensamente pelo carinho, pelo respeito que tem pelo meu pai. Meu pai nasceu, é um homem desbravador, como bem você disse, é um homem aguerrido, nasceu em 1933 e não viveu um só dia que não fosse para fazer o bem, né? Eu me emociono. E ele passou por essa terra e deixou um legado. Para nós, filhos, foram vários que eu não posso nem falar, né? Seja honesto, vai vencer na vida, vai estudar e vai ser feliz. E para a sociedade, ele deixou esse legado e eu quero continuar plantando essa sementinha aí. Eu planto todos os dias, quando eu dou aula eu planto. Eu falo nele, inclusive, e planto, né? Mas para a sociedade ele deixou uma sementinha, que é a bandeira, uma bandeira simples, mas que representava para ele, e eu gostaria que representasse para nós, um símbolo de alerta para a preservação do meio ambiente. Uma bandeira que ele idealizou, sonhou e foi atrás com tanto carinho, fez movimentar uma bancada, né, de vereadores na prefeitura e o próprio prefeito. E algumas pessoas até na hora falavam, mas não é possível uma bandeira do meio ambiente? Ela é possível, ela é necessária. Nunca se falou tanto em proteger o meio ambiente. Isso é latente, isso é para agora, não é para ontem mais. Nós não temos mais 200 anos nesse estado que nós temos agora de prejudicar o meio ambiente. A gente não tem mais 200 anos para isso, então é agora. Vamos cuidar do meio ambiente, vamos pensar no nosso consumo, na nossa água, no nosso planeta Terra. Salvemos o planeta Terra. Salvemos o planeta Terra. Muito obrigada. Olha, eu acho também que é oportuno, Márcia, depois de tudo isso aí que você disse, é oportuno a gente dizer, né, que nós estamos aí em tempos de pandemia. No início da nossa fala aqui, a gente pediu a sua licença, né, para fazer esse bate-papo sem a máscara. Tudo com o protocolo aqui, o álcool, nossa máscara. E dizer também para você contribuir, né, com esse momento, fazendo com que as orientações das autoridades sejam seguidas, né? Não estamos aqui para discutir se essa orientação é legal ou não, essa coisa de direito de ir e vir e tal, mas o fato é que nós estamos a cada dia perdendo pessoas da família, perdendo amigos e muitas vezes porque precisamos ter um pouquinho mais de consciência. Claro que é muito difícil, nós precisamos priorizar coisas importantes como o nosso sustento, o nosso emprego, mas nós precisamos fazer um pouquinho de esforço. Nós estamos aí diante de uma prova de fogo e precisamos fazer um pouquinho desse esforço. Professora Márcia,
Quero agradecer muito, viu? Eu Muito que agradeço. a sua oportunidade. Agradecer professor Zé Santana Lima, que está lá. Obrigado, viu? Tá certo? Minha gente, até a próxima entrevista, se Deus quiser. Gostei muito da sua recepção. Sua casa é uma delícia, tem todos uns dizeres ali. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, gente! Obrigada. Salvemos o planeta!